Olá! Hoje a gente vai mergulhar num relatório super importante da Unesco de 2023. Ele lança uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Tecnologia na educação. Uma ferramenta a serviço de quem? A ideia é entender melhor, sabe, os dilemas, as mensagens principais que essa tecnologia digital toda traz para a educação no mundo. E já começa com uma coisa meio preocupante. A tecnologia voa, né, muda a cada 36 meses, mais ou menos, mas o impacto real fica para trás. E pior, muitas vezes a prova de que funciona vem de quem vende a tecnologia. Tipo a Pearson financiando os próprios estudos. Isso levanta uma bandeira vermelha gigante sobre para quem isso serve de verdade, não acha? Sem dúvida. Essa pergunta do relatório pega bem no centro de um paradoxo enorme. Porque, assim, por um lado, a tecnologia pode ser, crucial para milhões. Pensa na tecnologia acessível para estudantes com deficiência. Ou, sei lá, rádio, TV, celular levando aula para lugares remotos. No México, por exemplo, aulas pela TV aumentaram matrículas. Isso é incrível. Mas, ao mesmo tempo, a exclusão é brutal. Brutal mesmo. Durante a pandemia, o ensino à distância, alcançou talvez 1 bilhão de estudantes. Uau! Só que deixou 500 milhões de fora. 500 milhões. Nossa! É 31% do total. E o pior, 72% desses são os mais pobres. Basicamente, hoje, ter internet boa virou quase sinônimo de ter direito à educação. Virou a chave, né? Exato. Só que a realidade é bem diferente. Globalmente, só 40% das escolas primárias têm conexão. 40%. É uma desigualdade que assusta. E mesmo onde tem o acesso, a eficácia, não é garantida, certo? O relatório deixa claro. A tecnologia pode ajudar, sim, mas depende muito. Do contexto, de como se usa. Exatamente, não é mágica. A gente vê exemplos legais, tipo acesso a bibliotecas digitais na Índia, portal para professores em Bangladesh com 600 mil usuários, mas aí você olha o impacto na aprendizagem mesmo. Às vezes é baixo, moderado. Apps de matemática que focam só em decorar, sabe? Ou aquela história no Peru. Ah, dos laptops. Isso, distribuíram laptops, mas sem um plano pedagógico junto. Resultado, quase nenhum impacto no aprendizado. Mostra que só o aparelho não faz verão, né? De jeito nenhum. Precisa de intenção, de método. E olha que interessante. Nos Estados Unidos, o ensino só remoto parece que aumentou as diferenças. Já na China, uma coisa mais simples, tipo gravações de aulas, melhorou resultados e até diminuiu a desigualdade salarial entre a área rural e urbana. Nem sempre o mais avançado é o melhor, né? Verdade. Às vezes o simples, bem aplicado, funciona mais. Mas também tem outro lado, o excesso. Dados do PISA, aquela avaliação internacional, sugerem que usar demais as TICs pode até piorar o desempenho. E essa de que só ter o celular por perto já distrai, pesado, né? Viram isso em 14 países. Pois é, e isso puxa outros desafios. Desafios do sistema educacional mesmo. Muitos países correndo para definir o que são habilidades digitais. Só que às vezes quem define são as empresas de tecnologia. Isso é complicado. Define a regra do jogo, né? Exato. E os professores? Metade dos países tem lá uns padrões de competência digital para eles. Mas quantos recebem treinamento de verdade? Especialmente em segurança digital? Poucos. E isso num cenário onde a educação é alvo constante de ataque hacker, ransomware, 5% dos ataques vão para a educação. Meu Deus. E os dados dos alunos? Outra novela. Pouco mais da metade dos países usam ID único para o estudante. E mesmo onde tem investimento, como no Reino Unido, os sistemas não se falam direito, sabe? É uma confusão. E o conteúdo? A gente consome muito, mas quem produz? Boa pergunta. 90% do conteúdo de recursos educacionais abertos, os REA, vem da Europa e América do Norte. 92% do OER Commons está em inglês. Isso beneficia quem, no final das contas? Quem já tem acesso, imagino. Principalmente estudantes já mais instruídos de países ricos. É o que a gente vê nos MOOCs, aqueles cursos online massivos. E agora, claro, tem a inteligência artificial chegando com tudo. ChatGPT e companhia. Potencial transformador. Sim,
mas a gente precisa avaliar o impacto real na aprendizagem, os riscos éticos, tem muito pano para manga aí. Com certeza. E falando em riscos, não dá para ignorar os custos que ficam meio escondidos, né? Primeiro, o financeiro. Para os países mais pobres, só garantir o básico do digital, tipo conectar as escolas nos países de renda média baixa, isso aumentaria o buraco no financiamento para a educação em 50%, para atingir a meta da ONU, o ODS 4. É muito dinheiro. É um investimento gigantesco. E ainda tem desperdício. Nos Estados Unidos, viram que 2/3 das licenças de software compradas simplesmente não eram usadas. Dinheiro jogado fora. E o bem-estar das crianças, a privacidade dos dados. Olha, é quase piada, só 14% dos países garantem isso por lei na educação. Uma análise pegou 163 produtos de tecnologia educativa usados na pandemia, 89% podiam coletar dados das crianças. Assustador. Não me espanta que quase 1/4 dos países já proíba celular na escola. E para fechar essa conta salgada, o planeta. O custo ambiental é real. Só fazer os laptops na União Europeia durarem 1 ano a mais seria como tirar quase 1 milhão de carros das ruas. Pensa no impacto. É um efeito cascata, né? Exato. Então o cenário é esse. Complexo pra caranga, a tecnologia promissora. Sim, mas usar bem exige escolhas muito conscientes. Sempre pensando nos alunos. Essa tecnologia é apropriada para o que eu quero ensinar? Ela é equitativa? Não vai deixar ninguém para trás? Tem evidência de que funciona, mas evidência séria, independente e é sustentável, pensando em tudo, até no lixo eletrônico. São as perguntas-chave. O relatório bate muito nessa tecla. Tem que ser assim, né? E para fechar, uma coisa que o relatório frisa muito, a tecnologia tem que ser um complemento. Nunca, jamais, substituir a interação humana. Essa interação é a base do ensinar, do aprender. Olho no olho, a troca. Isso. E com a IA generativa ganhando espaço, essa reflexão fica ainda mais urgente. Como é que a gente vai garantir que essas ferramentas novas fortaleçam o pensamento crítico, a empatia, a conexão entre as pessoas, em vez de criar uns atalhos que, buscando só eficiência, acabem diminuindo justamente o que nos torna humanos na educação? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre isso.